Paz e graça, amados irmãos, sejam bem-vindos de volta ao Cine TV Jerusalém, o canal de informação e notícias do Evangelho. Convosco de volta, Fernando Capangue, para mais um vídeo. E eu gostaria de compartilhar convosco essas barbaridades, nas quais uma delas é esta que encontra-se já aqui. Como vocês podem ver, aqui fala sobre o aquecimento global humano afeta ecossistemas inteiros, mas que mudanças climáticas naturais. Então, quer dizer que o ser humano é um problema muito mais grave do que os outros tipos de poluições, certo? As poluições que nós vemos a serem feitas por intermédio das fábricas e por aí adiante não tem comparação com hum, digamos, o tipo de contaminação que o ser humano, ou os danos que o ser humano causa para o meio ambiente, segundo eles, por intermédio desta informação. E o título em si já é muito ilustrativo: aquecimento global humano. Mais uma prova de que o aquecimento global atual causado pelo ser humano é bem mais nocivo à natureza que as variações climáticas naturais. Um museu dos Um estudo do Museu Natural da Flórida, em parceria com diversas entidades de conservação da Europa, é claro, descobriu que comunidades inteiras de moluscos e outros indivíduos de ecossistemas adriáticos passaram com relativa tranquilidade por mudanças naturais, mas estão morrendo aos montes nas mãos da variação climática induzida pelo homem. Então, nós estamos a encontrar aqui uma causa, um motivo para que seja digamos, dizimado o homem. Por quê? Porque o homem causa problemas na natureza, o homem destrói a natureza, causa as alterações climáticas e por aí vai. O aquecimento global humano, como eles dizem aqui. E é claro que eles têm que inventar diferentes tipos de motivos para matar o ser humano. E é exatamente isso que nós muitas das vezes já falamos sobre as metas que encontram-se nas pedras guias da Geórgia, e elas aqui estão: manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Então, vejamos que pela informação inicial nós encontramos-nos em desequilíbrio com a natureza, causando problemas à natureza. É exatamente isso que eles estão a dizer. Portanto, o ser humano tem que ser eliminado. Seria bom se essa eliminação começaria por intermédio de Bill Gates e todo este pessoal, Klaus Schwab e todos os demais. Se começasse por intermédio deles, isso seria muito bom. Então, nós vemos que as metas que encontram-se nas pedras guias da Geórgia, por exemplo, aqui, conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade, ou seja, não fazer muitos filhos, unir a humanidade por meio de um idioma vivo, controlar a paixão, fé e tradição em todas as coisas com razão moderada, proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Eu vou saltar para aqui, que é um dos pontos que tem a ver com o tema em questão: não ser um câncer sobre a natureza, ou melhor, sobre a terra, deixar espaço para a natureza, deixar espaço para a natureza. Então, eles estão a deixar a informação de que nós devemos deixar espaço para a natureza, da qual nós não fazemos parte. Portanto, o ser humano tem que ser erradicado. Agora, eu vou mostrar aqui dois vídeos para comprovar aquilo que nós estamos a ver aqui por intermédio desta informação. E estes dois vídeos, um deles é de 2015. Prestem atenção que um dos vídeos é de 2015. Eu vou saltar para a parte interessante. Quem vai falar é este homem aqui, ok? Este homem que vai falar, e vocês vão ouvir o que é que ele vai falar, isto em 2015, para nós vermos que de facto os objetivos foram preconizados há muito tempo atrás, e isso não está a começar agora. Porém, nós estamos a ver o 2022 como sendo um clímax para a implementação da agenda da nova ordem mundial, e eles estão a fazer de facto as coisas às pressas. É a razão pela qual nós estamos a ver pronunciamentos como estes. E eu digo que o primeiro vídeo é de 2015 e o segundo vídeo que vou apresentar é do ano de 2022, ou seja, do ano atual. Vejamos o que é que este homem diz nesta conferência aqui, e pelo título do vídeo vocês podem perfeitamente pesquisar, ou pelo canal, ok? Vamos lá. Ele diz aqui: Because the intention also is
Porque a intenção também é reduzir o número de pessoas, e ele fala abertamente reduzir o número de pessoas. Is to reduce the number of people in this Neste mundo. E é claro que essas pessoas não incluem a ele. world. At the time when the new No momento em que a nova ordem mundial foi world order anunciada, was enunciated, the population of a população deste mundo era de apenas 3 bilhões. this world was only 3 billion. The intention A intenção era reduzi-la para 1 bilhão, ou seja, um terço. was to reduce it to 1 billion. Now the population Agora, a população do mundo é de 7 bilhões, isto em 2015. of the world is 7 billion. There will be a need Haverá a necessidade de matar muitos bilhões de pessoas. O que eu acho, não sei se eu vou falar interessante, mas o que eu acho nefasto, diria, é o facto de ele nem sequer utilizar mais palavras, digamos, suaves. Por vezes, quando se diz em redução da população, em moderar a reprodução, tal como nós lemos aí nos mandamentos das pedras guias da Geórgia, vejamos que é exatamente a mesma coisa, porém existem casos em que utilizam termos suaves para que os mais desatentos não deem conta que está-se a falar em matar pessoas. Porém, o que me chama a atenção é que aqui ele fala claramente haverá a necessidade de matar, percebem? O que chama a atenção é exatamente isso. Não há mais aquele palavreado cheio de voltas, com palavras difíceis, que a maior parte das pessoas não entende, que está-se a falar sobre a sua própria morte. Mas, neste caso, ele utiliza diretamente o termo de matar muitos bilhões de pessoas. to kill many billions of people or to starve them to Ou deixá-los morrer de fome até a morte ou impedi-los de dar à luz. Vocês estão a dar conta de todo esse processo que começou em 2019? Então, nós estamos a ver. E o processo da fome também, que a justificativa é Rússia e Ucrânia. E a subida dos preços dos alimentos. death or to prevent them from giving birth in order A fim de reduzir a população deste mundo. É isto que está a dizer. E ele diz mais, é isso o que está reservado para a maioria. A maioria. Eu vou avançar mais. Para aqueles que vão sofrer e morrer, haverá a paz da sepultura. Meus irmãos, é incrível, é terrível. Esses homens são terríveis. A paz da sepultura. Sim, é isso que eles dizem, a paz da sepultura. Agora, o próximo vídeo é do CEO. Aqui está, é o CEO da Pfizer. E este homem, o que é que ele vem dizer? Ele vem dizer que... Vamos lá, eu vou avançar um pouquinho. Ele diz, em 2019, a primeira semana que nos conhecemos, em janeiro de 2019, e vocês sabem o que, que começou em 2019, na Califórnia, para estabelecer os objetivos para os próximos 5 anos, certo? E um deles é que, para 2023, reduzirmos o número de pessoas no mundo em uns 50%. Acredito que hoje este sonho está se realizando. E quem fala isso, se não conhece esse rosto, este rosto pertence ao CEO da Pfizer, certo? E a pergunta é, se alguém que faz estas declarações tão pesadas de que temos que reduzir a população e posteriormente vem que apresenta um remédio para uma doença, meus irmãos, não precisa pensar muito, sinceramente. Não precisa pensar muito. Então, se alguém tem a pretensão de reduzir a população e ele diz que é um sonho, e diz que esse sonho já começou a se realizar, é óbvio que já começou a se realizar, já começou a se concretizar. Muita gente está a morrer. E no final de tudo, ele vem como bonzinho e apresenta
a solução de um remédio para uma doença. Meu irmão, você aceitaria esse remédio? E aqui está, por vezes as pessoas chamam-nos de negacionistas e por aí adiante, um monte de coisas. Meus queridos irmãos, é apenas pensar. Pensar não custa. Percebem? Se o Fernando te dissesse que quer matar 50% das pessoas no mundo e depois, quando existe alguma doença, ele vem trazer uma solução. Não era suposto o Fernando, que quer que as pessoas morram, não trazer solução nenhuma? Mas claro, ele vem com uma solução e no final de tudo é visto como bonzinho. Ah, meus irmãos, nós estamos a viver o cúmulo da ignorância, o cúmulo, eu não sei se eu vou chamar mais de quê, mas a verdade é que as pessoas nem sequer pensar que é a coisa mais simples. E a Bíblia diz que o povo, de facto, perece por falta de conhecimento, mas aí dá uma explicação muito mais detalhada que a Bíblia mostra aí que o povo rejeita o conhecimento. Então, meus queridos irmãos, este vídeo que eu queria compartilhar convosco, mostrando que, como nós vimos no primeiro vídeo de 2015, dizendo que isto está preparado para a maioria. E se, por acaso, você não faz parte dos eleitos, daqueles que de fato têm uma promessa de viver eternamente com Cristo, lamento que isto está preparado para si e não haverá fuga, não haverá escapatória, não haverá essa de ir para as matas. E recentemente, vejam que sabemos que a Amazônia é uma das maiores florestas, é um espaço gigantesco. E Elon Musk já foi fazer um acordo para ter controle. E é claro, para que as pessoas não fujam lá. E vocês acham que fugir das matas vai resolver alguma coisa? Claro que não vai. Então, amados irmãos, eu vou pedir o habitual inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo. Despeço-me aqui, Fernando Capangue. Até ao próximo vídeo.